E o que eu tenho visto ao longo do tempo é que, por ser uma medida popular, populista e eleitoreira, é, é, os interessados por essa medida, por essa aprovação, têm tocado nesse tema apenas no âmbito de pessoa física, né? Não têm levado essa discussão para os empresários. Recentemente eu tive numa live com a imprensa, numa coletiva de imprensa, terça-feira passada agora, onde eu fui divulgar o ranking do setor atacadista, né, que foi um ranking muito positivo durante o ano passado para nós atingimos 56% do canal indiretos, para nós é muito importante, como diz o Pablo Spire, é touro de ouro, né? Então atingimos uma participação de mercado nunca atingida antes. Então a gente fica muito feliz com essa, né, com essa meta atingida aí, mas diante da live que nós fizemos lá, a gente percebeu que esse assunto tem sido muito levado à imprensa e eu toquei enfaticamente que o setor produtivo não tem sido abordado. Ultimamente, agora que o legislativo está passando a exercer uma rodada, né, de conversa e não negocial com as entidades representativas dos empresários para efeito de se entender e se testar a temperatura. Eu, como o Next, tenho exercido o papel de dizer, né, que isso para nós vai representar um aumento claro no custo das nossas operações, a exemplo, né, se eu tenho uma oferta de serviços ou de produtos durante uma grade de tempo, e essa grade tem que ser reduzida e necessariamente eu tenho que continuar ofertando a mesma quantidade de serviços e produtos, eu vou ter que repor esse quadro de uma forma na qual eu vou ter que colocar esse custo na minha operação e esse custo vai para o preço invariavelmente, né? Fizemos alguns estudos através de algumas consultorias econômicas, exemplo Paulo Rabelo de Castro, exemplo Tendências Consultorias, onde a gente chegou numa conclusão de que esses números são preocupantes de impacto direto no preço, né? Eu tenho falado na mídia e nos meios de comunicação que esse impacto seria de 10 a 20. É lógico que quando a gente menciona os impactos, são impactos estimados, né? A gente não tem como é que eu vou dizer assim, a certeza e a precisão do número. Mas o que a gente tem que alertar é para que, de fato, estes números vão ser impactados nas nossas operações e na produtividade do nosso país, né? O que eu tenho visto ultimamente com o atual relator, que é o deputado Léo Prats, é que as sessões da Câmara estão sendo conduzidas de uma forma muito rápida, né? São 10 sessões necessárias de audiências e estão sendo conduzidas durante estas 2 semanas agora, eu acredito que vai terminar ou nessa sexta ou na próxima, tá? Onde eles estão evitando ao máximo receber emendas à PEC. E vamos lembrar, né? A PEC é uma proposta de emenda constitucional, onde você vai colocar alguns pontos que são constitucionais, né? Alguns aditivos que são constitucionais, e depois vai se tratar a regulamentação através de um projeto de lei, tá bom? Então, basicamente, gente, esse é o panorama das últimas semanas que a gente tem enfrentado em termos de agenda, tá? Eu vejo que alguns pontos que os parlamentares estão fazendo questão de defender, e eu vejo que são positivos, são uma transição lenta, né, e na qual a gente consiga apropriar ela nas nossas operações, e um ponto que é muito negativo é justamente as declarações que têm sido dadas no sentido de não só se reduzir a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, como se também se reduzir a escala de trabalho de 6 dias para 5 dias, com 2 dias de folga por semana, né? Gente, basicamente, esse é um pouquinho do panorama que eu tenho enfrentado nos últimos meses, tá bom? De discussão. Eu vejo que os parlamentares estão procurando convergir no sentido de se
ter flexibilidades na PEC para que depois, por projeto de lei, a gente consiga estabelecer alguns pontos que são importantes para as nossas operações, né? Como, por exemplo, não deixar o domingo vedado, mas se exercer a preferência de descanso no domingo, alguns pontos que para nossas operações afetam diretamente, tá? Cássio, basicamente é isso, tá? Você até me perguntou se eu tinha alguma apresentação para fazer, se o Júlio também me perguntou se eu tinha alguma apresentação para fazer. Eu preferi fazer verbalmente e aguardar as perguntas aí que virão para efeito de esclarecer a todos da forma mais tranquila possível, tá bom, Cássio? Eu agradeço esse tempo aí que você me proporcionou e deixo aberto aí a quem quiser perguntar e ao Júlio, através da Silmara, da tua equipe aí, coordenar aí a estrutura de perguntas e respostas. Muito bem, presidente Leonardo, muito agradecido. Então, passo aqui agora, então, aqueles que desejarem, levante a mãozinha, por gentileza, para a gente, pela ordem, colocar aqui as perguntas, daí abre o microfone, faz a pergunta ao presidente Leonardo. Vamos ver alguém. Ok. Luiz Augusto. Pois não, Luiz Augusto. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Júlio. Boa noite, Luiz. Boa noite, Leonardo. Tudo bem? Tudo jóia. A apresentação ela foi bastante interessante, porque a gente verifica que existe realmente como é que fala? Um grupo, Contaminação? né? Uma contaminação verbal, verborrágica do governo para poder ser aprovado seu toque de caixa, né? E eu acredito que a necessidade de a gente falar mais. A pergunta é, caberia a gente fazer esses encontros mais vezes, Leonardo? A gente trazer mais gente para a discussão? Há tempo hábil para isso? Eu acredito que tempo hábil para se conseguir alguma emenda na PEC, eu acho hoje difícil. Mas o que vale para nós é a gente se movimentar na imprensa, tá bom? Todos nós somos empresários, né? Todos nós não vivemos da política e eu tenho visto alguns representantes de setor, por exemplo, um dos nossos associados, o Paulo Solmuti, lá da Brasel, tem se posicionado de uma forma muito clara, contrário aí a essa mudança na jornada de trabalho ou mesmo na escala de trabalho. O próprio João Galassi também tem se posicionado de uma forma muito clara. E o que eu tenho procurado trazer para que a gente conseguisse aprovar uma emenda da livre negociação de horas trabalhadas, tá? O que estão me respondendo, Luiz, é que quanto à livre negociação de horas, quando se tem no texto da PEC que o negociado vale sobre o legislado, você tem um pouquinho de flexibilidade desde que você não obtenha um salário pago menor do que o salário mínimo, que é vedado na Constituição, né? Então, existem algumas vedações, é lógico, mas assim, o que a gente tem tratado é de modernizar e ressignificar as relações de trabalho, até porque a gente tem visto uma dificuldade de contratação hoje em dia muito grande, né? E grande parte das pessoas aí está trabalhando sob demanda, como mototáxis, trabalhos de encomenda e tudo mais. Então, é o que a gente tem visto, tá? Então, te respondendo claramente, aí hoje a gente está com dificuldade de se movimentar, dado o apetite do governo de aprovação dessa PEC, tá bom? E a gente continuar exercendo movimentos de conscientização é sempre muito importante, até porque, para o cidadão, a popularidade dessa medida tem diminuído, tá bom? O que era 70% de aprovação dessa medida, hoje já é menor do que 60%. Isso é em função de muitos alertas que têm sido dados por economistas, por entendedores e também por empresários e representantes do setor. Tá bom, Luiz? Muito bem. Obrigado, Guto. Valeu. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ao Leonardo? A palavra está aberta ao grupo.
Nós estamos aí com toda a nossa liderança aqui, viu, Leonardo? Toda a nossa liderança do Brasil inteiro. Perfeito, João. Pessoal comprometido aqui. Então, vamos Perfeito, lá. Júlio. Vamos mais alguém? Mais uma pergunta? Nosso amigo Carlinho, presidente do sindicato lá, está aí nos prestigiando. Presidente do sindicato lá de Brasília. Pois não, Guto? Se me permite, eu vou fazer um monólogo aqui junto com o Leonardo para a gente poder tentar botar o assunto para correr aqui. Eu acho que vale a pena a gente entender a gravidade da coisa, né? Ela foi enfiada goela abaixo de toda a sociedade e também mostra a necessidade da gente se posicionar, não é verdade, Leonardo? A gente tem uma cobrança maior, né? Você tem alguma ideia, alguma proposta do que pode ser feito, Leonardo, para a gente poder fazer isso? Fora a mobilização desses poucos grupos, eu acho que seria interessante a gente tentar multiplicar isso, né? Perfeito, perfeito. O que os parlamentares pedem é, vocês como empresário, promovam encontros, promovam seminários e debatam, porque de outra forma vocês não vão ser ouvidos, né? Até porque essas audiências públicas que estão ocorrendo, elas estão desprovidas de espaço para inscrição e para debates desse tema, tá bom, Guto? Então, respondendo praticamente a tua pergunta, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que se encontrar, fazer como a gente está fazendo aqui agora, através de um webinar, tá? Mas quanto mais a gente espernear, mais a gente vai ser ouvido. Mas a clareza nossa tem que ser para o cidadão, tá? A opinião é pública, tá bom? A gente ainda está perdendo essa batalha perante o cidadão, tá bom? E vamos lembrar, né? Quem vai sofrer é o cidadão, porque o aumento vai ser do preço do produto na gôndola, né? Nós, como empresários, vamos passar esse preço para a gôndola. O que a gente se entristece é como cidadão também, e a gente sabe que o país vai perder muito em termos de produtividade, né? Alguns vão buscar modernizar suas operações através de automatização, e o país em si vai perder muito em termos de produtividade comparativamente a outros países, né? Hoje a gente é quase a metade da produtividade por homem aí da Argentina e do Chile, que são vizinhos nossos, né? E vamos lembrar, 2011, nós em termos de PIB geral, fomos maiores do que a Inglaterra, né? Se a gente quiser ter o tamanho da Inglaterra hoje, a gente teria que, pelo menos, dobrar o nosso PIB. Muito bem. Obrigado, Guto. Presidente Leonardo, uma situação que as pessoas nos perguntam com muita frequência é como nós vamos lidar com isso dentro da nossa empresa. O que nós precisamos fazer, como é que você orientaria o empresário em se aprovando essa medida, qual o comportamento do empresário brasileiro, você que conhece bem o pequeno, o médio empresário, sabe que muitas coisas são terceirizadas, muitas coisas deixamos por conta do nosso contador, então essa realidade é uma realidade praticamente nacional. Qual é a tua opinião disso? Em primeiro lugar, a gente precisa ter clareza do texto, né? E o texto não é o texto aprovado da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional. Essa PEC depois será regulamentada. Da regulamentação, aí nós vamos precisar entender o texto. Por quê? Do texto, a gente começa a simular resultados, com base na nova realidade que nós teremos aí de necessidade de estar aberto e de necessidade de contratação da folha, né? Então, enquanto a gente não tiver o texto, a gente não vai saber o lapso temporal de implementação, a gente não vai saber o tempo da transição, entendeu? Então, isso tudo vai ficar muito claro no texto, né? E regramento com relação à compensação de domingos também, que é muito importante. As regras de valorização da hora extra, a gente não sabe dessa clareza, está se aventando a possibilidade de 40 para 44, serem tratadas essas 4 horas como horas normais, tudo proposta, não tem clareza ainda da regra como ela vai caminhar, tá? E como a gente sabe que depois da PEC tem que haver a regulamentação, é na regulamentação que vão morar os detalhes. Muito bem, meu caro. Muito bem, meu caro Leonardo. Pessoal, mais alguma pergunta? Temos pelo menos mais uma pergunta aqui. O Nandi
Primeiro para o Nandi, depois eu passo para você, Carlinho, tá bom? Pois não, Nandi, é o Rodrigo que está aí, vamos lá. A palavra é sua, meu amigo. Nandi, eu acho que tem que abrir o teu microfone. Rodrigo, enquanto você... Ok, vamos passar então para o Carlinho, presidente Carlinho. Perfeito. Abre o teu microfone, Carlinho, por favor. Alessandra, você consegue abrir o microfone do Carlinhos? Não, não é possível, só realmente participar. Então, nós estamos numa competição, quem abrir primeiro fala, né? Então, vamos lá, Rodrigo. Conseguiu aí, Rodrigo? Rodrigo, não estamos te ouvindo. Alguém está ouvindo? Agora sim, Opa. Flávio. Opa, não sei quem falou. É o agora. Flávio, vamos lá, Flávio. Opa, Não, é o professor Joaquim que falou. não fui eu não. Eu tô com a mão levantada, mas não fui eu não. Não foi? Então pode ser. Deu aí, Carlinho. Vamos lá, pessoal, pela ordem, então, Carlinhos. Vamos. Presidente Carlinhos. Boa noite. A Boa noite, todos. Carlinhos. Em nome do Júlio, nosso presidente Leonardo, saúde a todos. Eu gostaria de dizer que, como empresário, como presidente do sindicato, isso é um assunto muito delicado. E os parlamentares têm que levar para os seus pares o que a gente pensa e pode contribuir para com eles. Primeiro, nós tivemos agora essa semana, o Júlio estava lá, na reunião da Câmara Brasileira de Materiais de Construção, e a gente sentiu que o Brasil está preocupado. E teve um companheiro nosso do Rio Grande do Sul, e que fez uma colocação que eu achei muito pertinente, e eu gostaria aqui de passar para vocês, embora isso é coisa dele, eu poderia agregar alguma coisa. Onde ele disse que isso vai ser repassado para todos. Para aqueles que vão ser beneficiados por 5x2 e por aqueles que já estão contemplados, que ele citou. Funcionalismo público, já não trabalha 6 meses, trabalha só 5 e olha lá. A própria CNC, o próprio sindicato, as próprias federações, as indústrias, enfim, e levar para ele isso aí. Ele está passando uma conta pelo número de pessoas para tantos outros que já estão contemplados e que vão pagar a conta. A outra coisa é que nós vamos colocar as pessoas em casa para ficar mais tempo com suas famílias, mas com a sua redução de salário, ou se não tiver redução de salário, aumenta no preço que vai dar no mesmo. Ele vai acabar ficando com a família, todos satisfeitos, mas, como diz aí, amigos morrendo abraçados. O que o senhor acha disso? É uma pergunta? A pergunta. Tá, isso tudo foi colocado, tá? O reflexo é direto no aumento do preço do produto na gôndola e do aumento da oferta de serviço, com a pessoa ganhando a mesma coisa, dado que a redução da jornada ela vai ser mantida com o salário anterior inalterado, né? Então, o que acontece vai ser um aumento real no custo de vida, tá? E o ganho não vai ser aumentado, e nós, como cidadãos, vamos pagar esse preço, né, de perda de produtividade. Então, todos cientes disso, e mais preocupados do que nós estão os prefeitos, tá? Porque eles oferecem um serviço de zeladoria, manutenção de praças, serviços públicos, né? Secretaria de Serviços Urbanos, esses serviços todos, muitas das prefeituras hoje já têm contratação de terceiros, né? Em função de não ter uma diminuição do espaço a ser cuidado, com certeza vai ter que ser contratada um quadro maior. Para essa contratação, com certeza haverá um aditivo de contrato, e as prefeituras hoje, que já estão numa situação crítica em termos financeiros, vão piorar a sua situação financeira. Não sei se eu te respondi, Carlinhos, mas o impacto direto é do preço da gôndola e o custo de vida. O senhor foi feliz
acrescentou realmente às prefeituras e algo mais. E essa conta vai para quem já está sendo beneficiado e vai pagar. Obrigado, presidente. Que Muito isso, bem. Carlinhos. Estamos Muito bem, à Carlinhos. disposição. Obrigado, Carlinhos, pela pergunta. Nandi, vamos ver se você consegue agora, pela ordem, depois passamos para o professor Joaquim. Rodrigo, conseguiu aí, Rodrigo? Nós não estamos te ouvindo ainda. Tem o Flávio aí, Júlio. Tem o Flávio para falar também. Sim, mas primeiro o professor Joaquim, depois eu passo para o presidente Flávio. Pois não, professor Joaquim, pode ser o senhor. Pessoal, obrigado pela oportunidade. Leonardo, prazer em revê-lo. Uma reflexão apenas se nós podemos perceber no âmbito governamental e por essas mudanças, trazendo uma certa dificuldade especificamente para o segmento Matcom, isso abre espaço para que outros possam ser entrantes no mercado. Alguém refletiu sobre isso? Sinceramente, eu não fiz essa reflexão, até porque é aquela coisa, né? Se a regra é uma regra determinada, é uma regra para todos, né? Como diz o mineiro aqui, eu sou mineiro, o sol brilha para todos, né? O que eu vejo de mais impactante em termos de enfrentamento da concorrência é a questão hoje da taxa das blusinhas, que foi implementada através da medida provisória, e eu vejo a grande preocupação hoje, principalmente da Anamaco, com relação a produtos de descaminho e produtos sem origem, né? Na qual as vendas online não são responsabilizadas por esse produto. E aí eu faço coro com vocês, eu sou um grande defensor da responsabilização das plataformas pelo que é vendido, né? E por uma regulamentação também das plataformas para efeito de se evitar uma grande concentração econômica, tá? Essa é uma das bandeiras da Unex, tá bom? Inclusive uma isonomia regulatória, né? Porque todos nós que estamos abertos e disponíveis aí, a gente fica sujeito aí, tem a Inmetro, a Bombeiro, a Procon, a Anvisa e outros órgãos reguladores, que muitos desses concorrentes nossos não estão sujeitos a isso, e alguns concorrentes que vêm de fora também, né, e que se estabelecem de uma forma diferente, e a gente sabe quais redes que são, né, também não ficam sujeitas a esse tipo de regulação, e a gente sofre nessa concorrência, porque tudo vai para o custo também, né? Isso aí, perfeito. Muito bem. Obrigado, professor. Flávio, por favor, presidente Flávio. Assim, estou abrindo o áudio aqui. Primeiro, Leonardo, é um prazer estar com você aqui. Obrigado, Flávio. Muito boa, achei a tua forma de colocar aí bacana mesmo. Prática, rápida, porque não dá realmente para entrar em tantos pormenores assim. Mas um ponto que eu gostaria de perguntar e entender como que está essa movimentação das nossas entidades ligadas aí ao Nex, e principalmente pensando aí nas pequenas empresas e no problema que o país já vem enfrentando já há um certo tempo, em relação à falta de qualificação da mão de obra, a escassez da mão de obra, as terceirizações e os serviços que são entregues também aos marketplaces, essas empresas que contratam pessoas freelancers como se fossem os Ubers da vida, as entregas aí que não tem uma regulamentação, que você não vai poder controlar essas pessoas, elas estão trabalhando nessas escalas que estão sendo discutidas como a 6x1. Mas aí vem a pergunta novamente, que eu digo o seguinte: como que nós vamos levar isso aos parlamentares? Como que nós podemos fazê-los entender o risco que está sendo colocado para as micro e pequenas empresas, para essa questão da formação, da queda que vai acontecer também na qualidade dos serviços, porque hoje já temos um problema muito sério na qualificação da mão de obra. A partir do momento que eu tenho que colocar mais pessoas para atender o mesmo tempo de trabalho, ou a empresa, para se manter aberta durante o mesmo tempo, ela vai precisar de qualificar mais pessoas. Como que está sendo feito esse movimento? Porque realmente eu percebo que o senhor falou no início aí, que a classe empresarial está sendo pouco ouvida nesse processo. Né? A gente está tendo hoje, viu, professor, uma crise de segurança pública, principalmente, tá? Existe um excesso de regulação
porque a gente sabe que no passado existiam sempre caminhos aí que eram praticados e que, se não fossem regulados, eles seriam anticoncorrenciais, né? Seriam de concorrência desleal, né? Então, esse excesso de regulação é um dos entraves que existe na nossa economia, tá bom? Outro ponto, como todos sabem, né? Nós sucateamos nossas empreiteiras aí, departamento nosso de infraestrutura, a capacidade nossa de escoamento da produção nacional está comprometida em função justamente de infraestrutura, tá? E a gente precisa retomar nosso processo de infraestrutura e possibilidade de melhorar a nossa balança comercial hoje, que é vencida com o agro, né? Se não fosse o agro hoje, nós não estaríamos na condição que a gente está. E, por fim, eu vejo... Ó, tá aqui, ó. E, por fim, eu vejo uma necessidade por parte dos políticos de se adotar o discurso da capacitação digital, do treinamento digital e da modernização das nossas atividades e da ressignificação, né? Hoje, se a gente for levar em consideração os CNPJs abertos e ativos, que são mais de 25 milhões, a gente tem 80% deles que mal vende pela internet, tá? O Brasil, e principalmente os pequenos negócios, os comércios, né, precisam passar por um processo de digitalização que precisa ser facilitada pelos órgãos públicos, tá bom? Eu falo o Sebrae, eu falo os bancos de desenvolvimento e eu falo até por políticas governamentais, tá bom? O Brasil precisa passar por um processo de digitalização para melhorar a sua questão da produtividade. E existe também, né, esses programas de governo que existe só a entrada e não tem a saída, né? São programas aí de benefício continuado, são os programas assistenciais que fazem com que o brasileiro deixe de querer trabalhar e deixe de querer ser produtivo e de ter um propósito na vida, né? Eu falo nos meios em que eu estou, que eu tive na China o ano passado, e um dos grandes problemas da China foi o século perdido, que foi o século XIX, né? Em que o inglês conseguiu colocar na população a praga do ópio, né? E hoje o ópio do brasileiro é justamente as apostas online, né? E também as redes sociais, tá bom? De forma que ele deixa de fazer o que está fazendo para estar nas redes, para estar apostando, né? E o brasileiro precisa ser conscientizado de que a gente só vai ter prosperidade se o Brasil, de uma forma conjunta, virar esse jogo, tá? Então, esse é o discurso que a gente tem adotado junto ao Next, tá? E a gente vai fazendo o nosso papel, né? Como aquele ditado da formiguinha, né? A gente faz a nossa parte e de uma forma estruturada. Tudo que vem de forma estruturada a gente consegue obter. Na Unex a gente tem tido um histórico de vitórias, né? Quando os pleitos e os projetos são estruturados. Eu tenho algumas demandas diretas na Abad e que eu falo para a minha equipe, se a demanda vier pelas filiadas e de uma forma convergente e unânime, é muito mais fácil de eu tocar o projeto. A exemplo, a gente obteve uma vitória em 2021, foi um projeto proposto pela ABAD, e a gente teve a aprovação desse projeto por 420 parlamentares e 70 senadores em 10 meses, foi um recorde. E o que aconteceu? Todas as filiadas assinaram o projeto e quando a gente foi tratar a propositura, nós estabelecemos um diálogo contínuo com todos os parlamentares da base. Quer dizer, o eleitor daquele deputado, que é da mesma cidade dele, foi lá e falou, escuta, olha como isso aqui vai afetar a minha atividade, olha como isso aqui vai afetar o meu ecossistema, por favor, me auxilie nesse projeto e a gente conseguiu encaminhar. Então, o que eu digo, quando a gente tiver alguma demanda, se a gente vier estruturado, a gente tem força para conseguir. Muito bem, professor. Alô? Muito bem. Tá ouvindo agora? Opa, então, assim, em respeito à agenda do nosso convidado, a gente vai dar mais uma oportunidade, então, agora para o nosso amigo Nandi, para a sua pergunta. Depois, o Leonardo, fique à vontade para suas considerações finais. Tá bom, obrigado, Júlio. Vamos lá, Nandi. Perfeito, Leonardo. Desculpa aí eu não ter o áudio, porque hoje tive algumas reuniões e bota o microfone, tira o microfone, mas agora está tudo estabelecido. Tá bom. Ontem eu tive uma reunião aqui na CIT,
A CIT é a Associação do Comércio aqui de Tubarão, Tá. e tivemos esse tema aqui ontem. A minha primeira pergunta é a seguinte, e eu vou dar um contraponto do que foi discutido ontem aqui na associação. Tá bom. Se nesse projeto da escala 6x1, foi colocado algum estudo de impacto que isso vai causar ou não, porque aqui em nossa região, por exemplo, foi feito um estudo com lojas de médio e pequeno porte, posto de combustíveis e o comércio, que a nossa cidade é muito pujante, o comércio local. E Então, quanto só deu, Nandi? 87% vai demitir funcionários. Ah, tá. Em termos Por de quê? impacto e consequência, tá Por bom. quê? Então, por exemplo, posto de combustíveis, a associação aqui local, por exemplo, eles vão voltar àquele sistema antigo. O cara chegou na bomba, self-service, vai lá, bota o combustível dele, paga e vai embora. Entendi. Começou aqui por isso aqui, o sindicato veio para cima, disse que não poderia o consumidor ter esse acesso, mas em consenso ontem aqui dos donos de postos de combustíveis, se realmente essa lei entrar em vigor, eles não têm uma outra alternativa, porque já está difícil conseguir funcionário para trabalhar de segunda a sábado, que aqui o comércio ainda Aham. sábado e meio-dia. Né? Domingo, então, nem se fala. Nós temos aqui uma rede de supermercados, por exemplo, que tem na nossa região em torno de 16 mercados, eles estão pagando pessoas para trabalhar no domingo porque não tem funcionário. Então, quer dizer, com esse impacto agora reduzindo essa escala, quer dizer, vai aumentar ainda mais, só que, na verdade, o empresariado não vai ter essa força, esse caixa para sustentar um substituto no lugar daquela pessoa e, claro, aumentar a folha salarial. Então, se foi feito algum tipo de estudo... Nesse sentido, não. De demissão, não. O que a gente tem mostrado para o governo é a dificuldade que a gente está tendo de contratação, tá, Nandi? E está crítico essa questão da contratação justamente pelos benefícios, tá? Mas é um impacto que deve ser considerado, sim. Então, logo você conseguir esse estudo, se ele for público, você conseguir passar para o Júlio e ele me encaminhar, eu fico agradecido, tá bom, Nandi? Não consigo, sim. Tá bom, obrigado. Pessoal, então, indo para as considerações finais aqui, eu agradeço demais o espaço aí concedido pelo Cássio, pelo Júlio, pela Anamaco, né? A gente tem sido aí parceiro nas nossas atividades, fico muito feliz com a forma como vocês têm conduzido a entidade, viu, Cássio? E a atenção e força que vocês dão também para a nossa força conjunta da UNEX, viu? Estamos sempre à disposição, contem conosco, vocês sabem que pela UNEX a gente é mais forte e a gente consegue implementar aí os nossos pleitos, tá bom? Tem coisa que a gente não vai conseguir ganhar, a gente sabe disso, né? Nós não somos inocentes, a gente sabe que tem situações que são políticas, né? E não são econômicas, não são técnicas, e a gente tem que, em determinadas horas, sucumbir, até porque, para todos os efeitos, aí quem está lá foi eleito pelo voto popular, pelo voto democrático, né? Tá bom, Presidente gente? Cássio, quer fazer alguma consideração? Sim, queria agradecer aqui o Léo por ter vindo, participado hoje dessa webinar da Anamaco. Queria cumprimentar também o Guto por ter acionado toda essa webinar de sucesso que estamos tendo, essa quantidade enorme de gente, Silmara também, Júlio. Léo, foi muito importante tudo que você falou. Pessoal, o Léo hoje, então, é o nosso comandante da UNEX. A Anamaco faz parte, junto com outras 7 grandes entidades do nosso setor, representa e tem muito peso. Temos um braço político lá dentro, que é a nossa Frente de Comércio e Serviço, comandado hoje pelo deputado Domingos Sávio, nosso presidente, e realmente muito ativa. A nossa voz hoje, essa de que todos estamos aqui reunidos, pessoal, passa através do Léo Severini, que é o nosso presidente da Anamaco, que está fazendo um belo papel em Brasília. Muito ativo lá, e realmente temos um grande peso. Por isso que ele falou, que antes eram 70% de concordância e hoje já está baixando para 60%. E vai baixar mais, porque não é assim, enfiar a goela abaixo o negócio e falar, olha, a escala tem que folgar 2 dias na semana. E realmente não se acha ninguém hoje para trabalhar. Eu estou com vaga aberta lá na loja, não acho. É anunciado há um tempão, a gente está já vendo, será que é o caso de diminuir aqui ou ali? Olha que barbaridade o que está acontecendo hoje em dia, né? Léo, muito obrigado por tua vinda, viu? Cássio, obrigado, viu? Obrigado pelo espaço, obrigado a todos, gente. Um abração, foi muito bom estar com vocês, viu? E a gente se encontra em mais webinars nossos aí.
Valeu, presidente. Valeu, presidente. Obrigado, Júlio. Valeu, Leonardo. Um abraço. Na sequência, gostaria de... Nós vamos mudar um pouquinho de agente, mas não vamos mudar de assunto. Nós vamos ouvir o presidente Paulo Engler, presidente da Abramat, Associação das Indústrias de Material de Construção, que está trazendo aí a sua contribuição também para o nosso webinar. Seja bem-vindo, Paulo. A palavra está com você. Oi, Júlio, boa noite. Muito obrigado aí pelo privilégio de estar com a sua turma, né? Muito obrigado, Cássio. E vocês me convidaram para falar de um assunto espinhoso, hein? Rapaz, escala 6x1, e eu ainda quero fazer alguns highlights aqui sobre o mercado, tá bom? Bom, o Severini literalmente esgotou o assunto. Sobre o aspecto estritamente da tramitação da emenda constitucional e tudo mais, ele deixou claro e que o tempo está correndo. Hoje até o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, foi falar com o Planalto sobre isso. Há, de fato, uma conjunção de interesses, né, de governo e Congresso Nacional para que esse projeto passe, né? Ok, perfeito. Isso os representantes do povo assim enxergam, mas qual que é a nossa função? A nossa função como entidades, instituições, sindicatos, né, associações, a gente precisa levar os números para que o poder público, para que o poder político saiba o que de fato pode vir a acontecer, né? Nós fizemos algumas contas aqui dentro da Abramat e os números impressionam, porque, na verdade, esse número vai para o colo de vocês, né? Esse que é a questão. Então, nós somos indústria, né? Então, a gente compra os insumos de alguém. Ora, esses insumos que nós vamos comprar, eles, uma vez que aprovada a escala de 6x1, ou seja, passemos a viver uma escala 5x2, você vai ter uma majoração do nosso insumo, né? Porque o custo trabalhista cresce. Consequentemente, aumenta o meu custo produtivo em 2 pontos. Eu comprei o insumo mais caro e a minha produção ficou mais cara, né? E aí eu repasso para vocês, certo? E vocês a mesma história, só que o percentual da mão de obra dentro do seu custo é muito maior, né? Vocês, de fato, têm uma incidência de custo de mão de obra muito maior do que a indústria, né? Porque os grandes números da indústria energia elétrica, combustível, material importado e, claro, a matéria-prima em geral. E depois vem a mão de obra, né? Mas no varejo, o custo da mão de obra é altíssimo, né? Bom, a gente concluiu que depende do Código de Atividade Econômica da Indústria, alguns podem ter uma incidência direta de 6%, outros podem chegar a 10%, até mais do que isso. Então, ou seja, é inevitável que nós teremos um aumento de preço, sim, em face... Preço não, aumento de custo que vai refletir no aumento de preço em face dessa nova legislação. Ninguém tem a dúvida disso, né? Por quê? Aqui um pouquinho do meu histórico profissional, eu sou advogado e eu, durante muitos anos, eu fui negociador sindical de grandes sindicatos, né? Eu fui da indústria automotiva, da indústria de autopeças, fui da indústria de alimentos, recentemente da indústria de saneantes, e agora eu estou em material de construção, mas aqui eu não sou sindicato. Mas, gente, nesses 36 anos de vida profissional, toda negociação sindical, toda, sem exceção, quem é negociador sindical aqui sabe disso, o primeiro item da pauta que o Sindicato dos Empregados traz no primeiro dia da database é indiscutivelmente 6x1. Né? Então, a gente sempre discutiu isso, a gente sempre soube tratar esse assunto com a
com a importância dele, né, de ouvir, sim, o sindicato dos trabalhadores, né, para fazer as escalas corretas, para que o trabalhador tenha, sem dúvida alguma, sua vida particular preservada, que ele possa ficar com a família, etc, etc. Mas isso sempre foi negociado, né? E muito bem negociado. É negociado desde quando a CLT entrou em vigor, lá na época do Getúlio Vargas, né? Só que agora, ao alterar o formato da escala de trabalho durante a semana, ele passa a incorporar o salário, né? Consequentemente, não é um custo maior, porque a escala 5 por 2, ela influi diretamente no preço do descanso semanal remunerado, das férias, do 13º, do fundo de garantia, ou seja, tudo aumenta, né? Por quê? Porque você vai ser obrigado a reduzir a carga horária sem reduzir os salários. Então, isso vai ter um reflexo sobre os chamados consectários, né? E nós vamos ter um aumento de folha, consequentemente, um aumento de custo, né? E isso você vai ter que repassar e tudo mais. Pois bem, feitas essas considerações, esse tema é um tema político, né? Era uma promessa de campanha do presidente Lula e ele decidiu tirar esse coelho da cartola no ano da eleição, né? Eu imagino que isso tenha acontecido em face dele não estar bem nas pesquisas e sequer ainda sabemos se ele candidato será, né? E aí ele cria esse ambiente. O fato é que os parlamentares têm um certo receio desse tema, porque não é um tema de longe popular, né? É um tema, aliás, muito impopular. E vocês devem estar percebendo como eles estão vendendo isso, né? Basta você assistir aí a internet, o YouTube, sei lá, o Instagram, perceba aí que o ministro, para dar um exemplo, né? O ministro Boulos, ele fala textualmente, né? Nós queremos que você fique 2 dias na sua casa, né? Para que você fique com a sua família, para que você não trabalhe no sábado, para que você tenha 2 dias inteiros de descanso, etc. Estão vendendo isso já, né? Como uma enorme, como se fosse, né? E é isso, gente. Então, como o Leonardo Severino deixou muito claro, esse assunto caminhou bem. O projeto de emenda constitucional, se você tentar mudá-lo agora, você não tem mais tempo. O que eu posso dizer a vocês é que aqui do lado da indústria, a Confederação Nacional da Indústria conseguiu colocar, pelo menos na redação, uma série de questões, né, e que são emendas, né, para que, de alguma forma, diminua a incidência desse custo. O Leonardo citou uma delas e que, na minha opinião, é a mais importante, que é preservar a lei do bem, que ela diz que deve-se prevalecer o negociado ao legislado, né? Então, isso é de suma importância que apareça dentro da emenda constitucional, porque na hierarquia das normas ela está acima da lei ordinária, isso poderia ajudar, sem dúvida alguma, né? Ou seja, a gente conseguiria, talvez, firmar convenções coletivas, excluindo esse custo, esse consectário, né, de dentro do cálculo. Difícil, né, mas estamos batalhando nesse sentido, né? O que mais me espanta nisso é, à medida que você vai falando, né, com a esquerda, né, nem se cogita, mas quando você fala com o centro, eles estão todos favoráveis aí a votar pela aprovação, né? Isso, e uma parte da direita também, né? Porque sabe que esse assunto é extremamente espinhoso e tem uma eleição majoritária aí pela frente, isso assusta todo mundo. Então, a nossa visão de indústria é que haverá um prejuízo para todos nós, para todos os elos da cadeia produtiva, né?
para os nossos fornecedores, para nós, indústria, e para vocês, varejo, aqui inclui o atacado, né? E temos um aumento substancial de custos, né? Em face desse custo trabalhista, e custo trabalhista é para a vida toda, né? Ele não é para agora, ele não vai só para essa produção de agora, para esse lote de agora, não, é a vida toda, né? E isso é muito complexo, tá bom? Então, o que eu queria dizer é que nós estamos aí atuando junto com a CNI nesse sentido. Nós propusemos lá 6 emendas dentro da proposta, ainda serão votadas. A ideia é flexibilizar para que nós consigamos, ao menos, durante a negociação sindical, que nós possamos tentar afastar esses efeitos, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Mas o cenário não é o mais alvissareiro, não. Tudo bem, Júlio? Posso... Muito bem, meu presidente, Paulo Engler. Paulo Engler, eu quero manifestar aqui publicamente no grupo de diretores da Aramaco a parceria que nós estamos fortalecendo cada vez mais, numa estrutura de olhar na mesma direção, indústria e comércio, na tua pessoa, como presidente executivo da Abramat, nosso agradecimento pela disponibilidade de estar conosco também hoje aqui. Eu quero pedir a você que fique um pouquinho mais, porque nós vamos fazer duas considerações inscritas aqui de 2 minutos, e logo em seguida nós abrimos para mais uma rodadinha de perguntas, e daí em seguida a gente encerra a nossa webinar. Professor Joaquim Ramalho. Boa noite para todos mais uma vez. Só para um breve resumo daquilo que nós estamos sofrendo na pele, é que, falando em dois olhares, né, é um tema que nós conhecemos aí, que é uma das 3 necessidades básicas do ser humano, né? A gente sempre fala que a primeira alimentação, o Brasil deu conta, a segunda é o vestuário, o Brasil deu conta, a terceira necessidade básica é a moradia, e o Brasil não deu conta. Então, já fica sensível o tema. No varejo, contando com 158 mil lojas, sendo aí 90% pequenas, são 850 mil trabalhadores. Não é algo comum. Mesmo nesse contexto, um varejo que movimenta 235 bilhões não consegue chegar ao potencial que poderia, que é os 540 bilhões de reais. Além disso, nos últimos 4 anos, o varejo perdeu 14 bilhões do faturamento para outro segmento e continua firme no trabalho de tentar, né, amenizar a grande dor do Maticom, que é não ter mão de obra. Imagine se nós tivermos que contratar um funcionário por loja hoje, e com 158 mil lojas, onde vamos buscar 158 mil colaboradores? Onde 81% das empresas sequer preenche as vagas de emprego. Se nós somarmos o custo do business nesse processo, e aí nós estamos falando de mais de 10 pessoas trabalhando, representando cerca de 9% do PIB, e nós percebemos que o próprio Paulo Engler está fazendo um excelente trabalho. Das 50 indústrias que a Abramat representa, metade do faturamento quem faz são as lojas da Aramaco. Então, o efeito vai direto do varejo para a indústria. Se o Brasil tem 90 milhões de moradias, nós temos 27 milhões inadequadas e 5 milhões de pessoas que sequer têm banheiro em casa. E aí você fala, mas qual é a lógica disso tudo? É uma necessidade enorme de termos que resolver um assunto que é uma das 3 necessidades básicas do ser humano, e, ao mesmo tempo, estamos sofrendo hoje uma discussão onde o Índice Nacional de Custos da Construção já chegou em 6,28% de inflação. Se temos 6,28% de inflação, isso medido até abril, mais ou menos, agora de 26, somado ao efeito de escala 6x1 que está sendo tratada, a escala vai trazer mais 6% no aumento do preço. Então, ficamos com o desafio de, já sendo inflacionado 6,28, mais 6 por essa aprovação da questão da escala, como trabalhar isso no mercado que, apesar de um potencial enorme, nós sequer temos mão de obra para contratar. Então, aumenta-se ainda mais o desafio. E assim como eu perguntei até para o nosso presidente da Unex, e ainda sofremos o impacto de novos entrantes no mercado. E de forma que não tem a mesma paridade das empresas brasileiras.
Então, é um desafio que nós, na universidade, trabalhamos isso. Isso não é um assunto novo, não. Nós trabalhamos desde 2003, quando lançamos esse assunto, da questão das tecnologias, do avanço. Só que esse é o momento que começa a apertar um pouco mais, porque, óbvio, a questão que foi citada de ter um dia a menos, alguém tem que fazer o mais. Ou fechamos, ou contratamos. Contratamos onde? Reforçando. Se buscarmos um colaborador por loja, onde vamos buscar 158 mil colaboradores? Não tem como. As vagas não estão sendo preenchidas. Então, esse é um tema que realmente merece, cada vez mais, além do Abimar, um congresso nesse sentido. A Anamarco tem facilitado essa discussão, porque nós temos essa proximidade agora muito maior e enorme com a questão da Abramat, que também tem o mesmo objetivo. Nós estamos falando de varejo de 158 mil lojas, somado ao movimento da indústria, nós temos um consumo de 10% do PIB. Isso não pode ser simplesmente tratado por pessoas que, entendo eu, não têm a visão e experiência de Maticom. Então, cabe ao Maticom realmente fazer esse movimento que a Anamarco está fazendo, com a Abramat, com a Unex, para colocar em pauta algo que reflete diretamente numa riqueza nacional. E se observarmos de 70 para cá, a nossa cada vez mais menor produtividade, nós estamos incidindo o seguinte: vamos ter mais trabalhadores com custo maior, produzindo a mesma coisa ou menos. Como ser competitivo nesse sentido? Então, no âmbito do acadêmico, que nós discutimos isso na questão da data, isso está começando a refletir de forma efetiva no atual momento. Por isso é importante esse encontro, essa discussão, esse momento que nós estamos tendo aqui. Nós estamos falando de algo muito sério. 10% do PIB é algo muito sério na riqueza nacional. Então, vamos nos posicionar nesse sentido, como foi muito bem colocado, mas de forma técnica também, porque parece que tem uma decisão mais política primeiro, para depois ver a parte técnica. Sendo que o pecado é, cadê a parte técnica para depois tomar uma decisão política? E esse é o trauma que o país vem sofrendo lá de longa data. Então, todos esses componentes e outro mais que nós estamos trabalhando na Universidade da Anamarco nesses últimos 23 anos, acho que devem somar com todo esse movimento que os senhores sofrem na pele como empresários do segmento, que no frigir dos ovos alguém vai pagar essa conta. E quando nós formos transmitir, repassar e pagar a conta, o mercado não está absorvendo isso. E não absorvendo, certamente o desconforto ainda é maior. Já perdemos 14 bilhões de faturamento nos últimos 4 anos, e nesse desconforto, e nessa forma, a tendência é, espero que não, mas perdemos um pouco mais. Então, ficamos à disposição nesse sentido para esclarecer, para discutir na Anamarco, na Universidade Anamarco, na Abramat, dentro de todas as instituições, porque o efeito é preocupante. Mas nada que não se ajuste se nós tomarmos força e darmos resposta para isso. Muito bem, professor Joaquim Ramalho, obrigado por suas considerações muito providentes. Vamos ouvir agora a Silmara, presidente da Comac do Distrito Federal, nossa companheira lá em Brasília. Ela vai fazer uma breve explanação sobre a perspectiva do varejista. Silmara, pode falar, está aberto. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Joaquim Ramalho, Cássio, Júlio, cumprimento todo mundo, Paulo Engler, obrigado aí todo mundo. Essa foi uma pauta que o Guto começou a me provocar, né? E eu gostaria muito de trazer aqui a perspectiva do pequeno varejista, que é hoje a minha situação e a situação das pessoas que me seguem, né? A gente tem hoje uma presença muito grande na internet e a gente vê a preocupação do pequeno varejista, né? Normalmente são lojas familiares e a gente está falando muito pela perspectiva de custo, mas a gente está deixando de ver que o lojista de bairro ele já está tomado de obrigações, ele já está absorvendo muitas funções. E claramente eu estou vendo que o lojista vai ter que amargar mais um pedaço da empresa dele, porque ele não vai conseguir contratar uma nova pessoa, né? Isso é exatamente o que eu estou vendo
e conversando com outras pessoas, e aí eu gostaria, assim, queria ter trago mais dados, mas eu gostaria muito de falar aqui da parte humana do nosso setor. Os lojistas já estão afogados em obrigações e, com certeza, o lojista de bairro, ele vai amargar essa absorção de horas trabalhadas. Então, eu gostaria que a gente trouxesse desse webinar, né, que foi uma iniciativa nossa da gente conversar e debater um pouco mais sobre o tema, da gente sair daqui com uma proposição, sair daqui com um manifesto de que o nosso setor ele não consegue absorver. Infelizmente, a gente está vendo que está caminhando para isso, mas a gente tem que se mostrar inconformado com relação a tudo isso que está acontecendo, e ainda do ponto de vista de mostrar que não é o cimento que vai ficar mais caro, porque eu, infelizmente, como lojista, eu não fabrico nada, eu compro e vendo. Se ficar mais caro, infelizmente, eu coloco o preço no produto. Só que o que está ficando mais caro, e é isso que eu gostaria de deixar aqui nesse tempinho de mensagem, é o metro quadrado da obra, é a casa da pessoa que está ficando mais caro. O meu cimento está R$40, ou 41, ou 42, no final das contas, para mim ainda é número. Mas e para quem está construindo? O nosso setor, ele movimenta bilhões, mas, para além disso, ele movimenta o sonho das pessoas. E a gente está deixando com que esses sonhos não sejam literalmente concretizados, né? Então, eu acho que a gente deveria, sim, sensibilizar o governo com relação a esse tipo de iniciativa, porque o nosso setor, ele é forte, ele é pujante, e a gente está perdendo espaço para tanta coisa, tantas coisas. E o setor, de novo, é um setor que é movimentado por lojas de bairro, por lojas familiares, é a característica do nosso setor, e a gente está deixando o nosso lojista, ele já está massacrado, as lojas já estão sucateadas, e a gente, eu, em especial, estou vendo o tanto que o lojista vai ficar ainda mais assoberbado, porque se ele tiver que tirar horas do funcionário dele, dificilmente ele vai conseguir contratar outra pessoa. Como o nosso professor Joaquim Ramalho falou, não existe essa pessoa para ser contratada. E se houvesse, ele não teria dinheiro para pagar essa pessoa, porque as nossas margens elas já estão espremidas no talo. Então, eu gostaria de trazer a reflexão aqui para todos vocês, da minha completa indignação com relação a isso, e com relação ao burnout que os nossos lojistas estão passando, e vão passar mais ainda. E, por fim, que o que está ficando caro aqui não é o produto A ou B, é a casa própria, o sonho das pessoas. Muito bem, Silmara. Olha, Silmara, pelo número de aplausos que recebeu aqui a tua manifestação, está acolhida a moção que você está propondo aqui. Né, presidente Cássio, vamos realmente fazer uma moção, acho que é bom a gente sair desse webinar com o documento. Eu estou deixando o Guto por último, que o Guto foi quem idealizou essa webinar, para abrir agora, já que nós tivemos 3 exposições, se alguém tem alguma pergunta, nós temos alguns minutos ainda para a gente concluir, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, ou para a Silmara, ou para o Paulo Engler, ou para o professor Ramalho, pode levantar a mãozinha aí, que eu já passo a palavra. Opa, o pessoal está bem, está tudo bem, né? O pessoal captou a mensagem aqui. Professor Guto, eu gostaria de pedir para você um favor, eu quero que depois você se manifeste com outro tema. Agora, se você tem uma pergunta para fazer, fique à vontade. Oi. O Jaime, ele é bom com as palavras, então eu vou fazer aqui, eu vou ser a interlocutora da mensagem do Jaime que ele colocou para nós. Boa noite a todos, Jaime Silvano. Estamos discutindo os efeitos da escala 6x1, que afetará sensivelmente o mercado brasileiro. Infelizmente, sabemos que o governo, como medida eleitoreira, comprou essa ideia e vende como sua, e é muito provavelmente que iremos perder essa batalha. Mesmo com todos os índices mostrados, o governo com viés esquerdista não enxergará, pois visa somentemente a eleição, e a classe trabalhadora agradece por trabalhar menos, sem mexer no salário.
E quem pagará essa conta seremos nós, empresários, diminuindo ainda mais a nossa jornada, inclusive com supermercados e postos fechando aos domingos. Lamentável. Muito bem. Obrigado pela sua contribuição, meu prezado Jaime, nosso presidente do Comitê de Educação Corporativa. Muito obrigado, hein? Aquele abraço. Vamos registrar essa tua consideração. Alguém mais quer se manifestar? Guto, você quer falar? Sim, eu quero colocar aqui que essa indignação, os números eles são muito elaborados, o que o Paulo falou, o que o professor falou, e essa colocação que a Silmara colocou, ela está muito, vamos dizer, reduzida. Eu acho que existe, se a gente se aprofundar realmente nesses números, a coisa mais grave. Acho que é uma conversa que não pode terminar hoje, e eu acho que a Silmara bebe desse cálice também, acho que até todos nós do sistema, Anamaco, a Comac, Cifra Comax, bebemos desse cálice. Então, aqui eu só estou aqui realçando o que a indignação que a Silmara colocou, porque realmente dá uma coceira danada isso daí. Muito obrigado, viu, gente? Muito bem. Você levantou a mãozinha de novo, Guto? Não. O Alberto, vou passar a palavra aqui para o Alberto. Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, minha gente. Ao Luciano, meu amigo Luciano. Presidente Cássio, meu amigo Júlio. Eu queria só fazer uma colocação também com relação ao plano que o governo colocou, né, que não está chegando nos armazéns. E um dos problemas também que está afetando aqui os empresários aqui de Pernambuco é essa casa popular, muito embrião estou fazendo, os quiosquezinhos. Os construtores antes compravam nas lojas. Hoje eles não estão comprando mais. Eles compram direto do distribuidor na fábrica. É uma coisa que está afetando diretamente também o lojista, que está ficando para trás. Ele está encurtando o caminho. O construtor passava na loja como fazia antes, comprava na loja, e a loja comprava a indústria. Hoje não está fazendo mais. A indústria está quebrando esse elo, e muitos distribuidores também. Eu queria só fazer essa colocação para deixar aí claro isso para vocês. Um abraço a todos. Muito bem. Muito bem, presidente Luciano, obrigado por sua contribuição, está registrado aqui. Muito bem. Meus amigos, eu gostaria agora, antes de passar a palavra ao presidente Cássio para fazer suas considerações, nós queríamos ouvir aqui o Guto. O Guto tem aí uma contribuição sobre uma visão varejista, talvez corroborando com aquilo que a Silmara falou, mas como idealizador desse webinar, quero saber as tuas impressões, se está dentro daquilo que você imaginou, se cumprimos o papel, e quais são as considerações que você faria para a gente ir finalizando também nosso encontro de hoje. Bem, muito obrigado, Júlio, o Cássio, muito obrigado, Silmara, minha parceira, professor Joaquim, muito obrigado por terem aceitado me ouvir e a gente poder discutir isso nesse nível. É necessário, acho que a gente entender que a situação é grave, nós não estamos num mar de rosas, muito pelo contrário. Quem viveu a década de 80 sabe que aquela década perdida, ela é nada perto, é muito fraquinha perto do que a gente está passando agora. E o que eu quero colocar são alguns números que a gente pode corroborar mais ainda para fortalecer isso. A escala 6x1, se a gente for verificar, a gente já não pratica mais ela, é verdade. Se nós todos formos pegar o nosso RH, ou então a empresa de contabilidade que faz o nosso serviço, vai verificar que a gente não está trabalhando mais, a gente não tem a escala 6x1 operando realmente. Se vocês forem verificar com a quantidade de feriados e afastamentos e tudo mais que for verificar que aconteça, o período de feriados prolongados, principalmente, nós hoje já estamos quase no 4x3. Já estamos praticando com certeza o 5x2. Na verdade, o que acontece? Tem que ser demonstrado a todo mundo que a gente está operando, todo mundo que estiver operando, né, trabalhando no segmento, a gente tem que observar e verificar esses números, porque se forem baixar a escala 6x1,
Primeiro, a gente não vai ter empregado para poder repor. Está tendo uma dificuldade danada. A gente tem que verificar também que o custo operacional vai aumentar com o que já está acontecendo hoje. Já acontece hoje. Então, se nós, como lojistas, formos verificar a nossa escala de trabalho, o próprio Cássio falou que está com uma dificuldade tremenda para poder conseguir um empregado. E eles vão efetivar a 5x2, que seja, ou 40 horas semanais, nós vamos entrar num buraco que o custo operacional, que já temos alto, ele vai ser regulamentado, vai ser forçado a nossa goela abaixo e tem que ver quem que aguenta com isso. Aqui em São Paulo, não sei se vocês se todos ouviram, tivemos alguns grandes players fechando operação. A própria Telhanorte fechando, a Sodimac começou um processo de fechamento dentro do estado, no interior, e a gente deve ter outros players em outros estados acontecendo a mesma coisa. O que a Ciomara colocou relativo a gente colocar essa pauta forçando a barra não, mas apresentando essas pautas, né, essa necessidade desculpa, agora eu esqueci o termo que a gente colocou, né, mas o que é necessário é que todos nós bebamos desse cálice e todos nós possamos utilizar essas demandas como um mantra único. Todos nós falamos a mesma coisa, todos nós temos o mesmo pensamento. Não vamos desviar um pouco para cá, um pouco para lá. Nossa necessidade é de podermos falar aquilo que está nos afetando. O que está nos afetando é isso. Outra coisa que eu acho que é interessantíssimo, isso eu aprendi na Associação Comercial de São Paulo, de onde eu sou diretor também, um amigo meu colocou lá que todo o governo, ele é reativo, ele não é proativo. Então, ele só vai reagir à demanda nossa. Então, se todos nós podemos vir com essa proposta que a gente vai apresentar, com essa pauta que a gente vai colocar a todos os nossos representantes, seja em São Paulo, seja em Brasília, seja em Minas Gerais, seja no Amapá, onde for, se a gente apresentar, nós, como Acomax, como lojistas, eu conheço o deputado tal, eu conheço tal deputado, eu conheço o prefeito, vamos falar, porque a gente vai fazer isso reverberar de um modo diferente. É necessário a gente ter representatividade. E, se possível, a gente eleger, como a gente tem a proposta, talvez, do Galassi se candidatar, a gente ter outros tantos aí que a gente pode estar com eles bebendo dessa nossa história, seria muito prazeroso. E outra coisa, lembrando, a gente precisa ter gente que realmente represente a gente. Não temos hoje 100% na frente parlamentar nos representando. Então, o que eu quero propor aqui, nessa conversa aqui, que eu tive com o Júlio, principalmente no começo, depois com o Cássio, é a necessidade de termos nossa representatividade como a Anamaco, como FECOMAC e como Acomac e como lojistas. Temos representação dentro do governo. A gente tem representação do que a gente está sentindo, do que a gente sente necessidade. A própria Abramate tem essa necessidade. Todos nós temos essa necessidade. Então, é um convite que eu faço para que todos nós tenhamos essa proposta como um mantra. E aí a Anamaco, ela produz isso para a gente e a gente apresenta isso a quem quer que seja. Vamos ao governo federal, vamos ao Congresso, vamos à Câmara, vamos às nossas prefeituras, vamos fazer. Temos que fazer acontecer. Muito obrigado. Muito bem. Presidente Guto, muitíssimo obrigado. Eu, antes de passar a palavra ao presidente Cássio para o encerramento, eu quero aqui, em nome da Anamaco, em nome da organização desse evento, pedir desculpas pelo desconforto do início da nossa live. Isso foge da nossa competência, infelizmente, mas essas coisas acontecem. Então, agradeço muito pela compreensão, agradeço indistintamente a todos vocês por estarem aqui, por terem atendido o nosso chamado, o nosso convite, e desejar a todos vocês uma boa noite e um bom descanso, e passo a palavra ao presidente Cássio para o seu encerramento. Ô, Júlio, aquilo que ocorreu no início, até a Alessandra, da nossa empresa de comunicações Sermídia, me escreveu aqui, no particular, ficou muito chateada com o ocorrido, foi algo de alguém muito pequeno, algo, assim, um fato desprezível,
E confesso a você que todos aqui até esqueceram diante daquilo que foi esse encontro. Esse encontro realmente que iniciou com uma revolta do Guto, nosso presidente da Comac São Paulo, que está vendo rolar essa história da emenda, ou melhor, dessa jornada 6x1, que pode se tornar uma escala 6x1, cortando o sábado e domingo, sendo obrigatório. Daí, opa, vamos contratar mais e não tem quem contratar. Bom, então tá, então não trabalhamos mais sábado e domingo. Ok, é isso. Então, enfim, é algo que, como até o próprio presidente Léo falou, que está sendo melhor discutido lá dentro do Congresso. Nós somos, a nossa forma aqui brasileira de fazer democracia é essa que nós temos. Se a gente fosse ver até de uma forma mais profunda, a gente deveria trabalhar até toda essa engenharia política como ela é montada, que redunda nisso, que o quê? Em várias coisas, né? Uma delas é essa. Aquilo que vem falando que está sendo colocado esse tema como algo eleitoreiro. Veja bem o que Paulo Engler falou. É um assunto que sempre passa por sindicatos. O próprio nosso presidente Carlos, lá do Sindicato de Brasília, poderia falar, sim, é a mesma coisa. Realmente, aqui é a situação, mas sempre é um ponto realmente que se leva a debate, porque causa transtornos para uma empresa e vai causar aumento de custos para todos. E é algo irreversível daí. Então, nós deveríamos estar discutindo outra coisa, como, por exemplo, como haver uma hora mais rentável do trabalhador. Estamos discutindo em termos de diminuir, e não temos trabalhador. Eu estou falando, eu estou precisando de um ajudante geral lá, e hoje de manhã até o presidente Erivelto mandou um vídeo muito interessante, que falava, a pessoa tinha algumas vagas lá na empresa, 40 mandaram currículos. Eu acho que ela pagava muito bem pela vaga, para 40 mandar currículos, né? Puxa vida. Aí selecionou 20, chamou 4. Em uma semana já não tinha mais os 4. É a realidade que a gente está passando hoje. Então foi muito bem-vinda essa ideia, novamente colocando, pelo Guto, depois encabeçados também pelo Júlio, pela Silmara, né? E nós tivemos um momento aqui de 72 pessoas, tenho certeza, todos nós vamos levar para frente isso em nossos acomates, aos nossos clientes, aos nossos colaboradores. Isso vai se refletir e vai chegar também aos nossos políticos, seja através de um Nex, seja através até de outras redes de comunicação. Tá bom? Da minha parte, o que eu tinha que falar é isso. Júlio, eu passo novamente para você. Temos alguém aí, eu acho, querendo falar. Sim, vamos abrir a palavra, então, para o nosso última participação aqui do Paulo César. É Paulo Carvalho. Ô, Paulo, seja bem-vindo. Vamos lá, Paulo. Boa noite a todos. Eu sou presidente da CDL aqui em São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Tenho alguns associados do segmento e quero fazer uma sugestão para um próximo evento que além das questões que a gente possa fazer a tentativa do debate político, a luta aí contra a aprovação desse projeto, que seja, eu não assisti o início da live, mas que seja apresentada alternativas. Quais são as alternativas que o varejo tem, como contratação avulsa, modificação de escalas? Quais seriam no caso de ser aprovado, quais seriam as alternativas, né, para que a gente já fosse também construindo um novo cenário, caso essa legislação seja aprovada de fato. E também buscar que ela, se aprovada, tenha uma carência de entrar em vigor. Seriam essas as demandas que eu, quando entrei na live, gostaria de ver conversado. E estou à disposição aqui em São Lourenço da Mata. Bem. Conheço o Lucena. Presidente. E estamos juntos. Ficamos muito honrados com sua presença, com sua participação, muito agradecido. E vamos registrar aqui. Guto, você quer comentar? Eu quero comentar rapidamente. Lucena, né?
O Paulo. Não, Paulo. Paulo Carvalho. Paulo, existem algumas propostas sendo colocadas, né? E principalmente as que estão sendo, uma das que estão sendo inquiridas, né, seria por produtividade, mais ou menos como é feito nos Estados Unidos, em que a pessoa cumpre uma carga horária lá de tantas horas. Eu tenho um amigo lá que ele mandou uma mensagem para mim hoje falando a respeito da carga horária lá. São 40 horas semanais. Eles já estão na escala 5x2. Mas a pessoa que vai trabalhar o dia que quiser, trabalha no domingo, trabalha no sábado, não existe a fixação disso. Então, existem diversas propostas, né? Mas o que a gente principalmente quer é que essa possibilidade de se conversar e verificar o que pode ser feito seja discutido. A gente tem tantas coisas, por exemplo, tem as cotas de menores aprendizes, tem as cotas de deficientes, e tem agora esse negócio da escala. Na verdade, sempre prejudicando ao empresário. O empresário sempre tem que ter suas obrigações. Então, é alguma coisa que a gente tem que discutir com mais qualidade também. Isso que você colocou é muito bem posto, viu? Muito obrigado. Muito bem. Assim sendo, só para corroborar com esse tema, tem uma emenda do deputado lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, que contempla exatamente isso, horas, negociação entre patrões e empregados e horas trabalhadas. Mas, gente, muitíssimo obrigado mais uma vez, desejo a todos uma... Opa, pois não, desculpem, pois não. A senhora Juliana Sanches Fleury quer falar. Olá, Juliana. boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, senhora. Pode falar, Juliana. Eu queria agradecer vocês pela live, porque eu sou do lado de cá, eu como funcionária, como varejista do segmento Maticom, né? E assim, a gente não pode ficar inerente, desconectado ao que está acontecendo, né? Então, assim, para mim, que estou do lado de cá, achei a live maravilhosa, muito esclarecedora, né? E assim, para mim, que sou funcionária, eu tenho que ficar ligada com isso, porque deixa a gente preocupado, né? A questão de mão de obra, vai ter que colocar mais um para trabalhar no meu lugar, vai ter que colocar mais um por causa dos dias. Então, assim, é impossível a gente não se interagir com o assunto e não perceber o que está na nossa volta no nosso mercado. E a live, para mim, foi muito esclarecedora por causa disso. E eu queria agradecer vocês pelos esclarecimentos, agradecer a Ciomara, que tem feito um bom trabalho aqui na Comac de Brasília. Eu venho acompanhando. E obrigada mesmo aí pelos esclarecimentos de vocês. Nós é que agradecemos a honra da sua participação aqui, representando os colaboradores. Olha que importante, Guto, essa iniciativa, né? E as suas palavras nos enchem de satisfação e de alegria, porque nós sabemos que nós não estamos lidando, nós estamos trabalhando também para os colaboradores. Nossas empresas também trabalham com o objetivo de atender as necessidades e os objetivos de cada um de vocês. Um grande abraço a todos vocês, nós estamos encerrando, e até uma próxima. Na próxima, tenho certeza que todos vocês estarão de volta. Nós começamos essa live, estamos terminando com o mesmo número de pessoas que começou. Um grande abraço, uma boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Grande abraço. Boa noite a todos. Muito obrigado, viu, Júlio, Cássio. Boa noite. Boa noite, pessoal.